para a gente ler a palavra de Deus. Olha, você que tem a Bíblia, abre 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Vocês têm a Bíblia aí? A senhora tem? Ela tem Bíblia ali atrás? Senhor Antônio, arruma uma Bíblia para ela ali. Vem com a pastora no escritório. Vê lá só uma Bíblia com a pastora para ela acompanhar a palavra. Amém? Ela lê na Bíblia dela, a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 15. Abre aí. Pode louvar. Vamos cantar um louvor enquanto o pessoal acha ali, né? Consegue uma Bíblia para ela ali, pastor? Graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Gente, presta atenção. Hoje pela manhã eu estava falando sobre Saul e a desobediência de Saul. A Bíblia, ela conta que Deus repreendeu Saul, mas ele falou para Samuel: olha, Samuel, eu já rejeitei Saul. Saul, ele está rejeitado. Não tem como mais, Saul perdeu tudo. Então, o
que eu estava ensinando, pessoal? Quem era Saul? Era um jovem simples, era uma pessoa, né? Uma pessoa simples, humilde. Quem era Saul? A Bíblia conta que de cima do ombro dele para cima não existia outro homem que fosse mais formoso, bonito, né, do que Saul. Era um camarada que tinha tudo para arrebentar. Então o povo de Israel agora vai e pede a Deus um rei. O povo queria um rei, porque o povo queria alguém que lutasse pelas suas guerras. A Bíblia conta que naquela época, quem tomava conta de Israel era um juiz que julgava, que condenava, era eles que tomavam conta. Então o povo falou: não, a gente quer um rei, porque existem outros lugares que já tem rei, e os reis lutam pelo seu povo. Eu quero um rei, nós queremos um rei para lutar ao nosso favor. Agora vai Deus e dá o que o povo pede. O povo pediu e Deus deu. E quem é que Deus deu? Saul. E Saul começou a reinar. Saul começou a fazer tudo que agradava a Deus. Saul começou a caminhar nos caminhos de Deus corretamente, e tudo ia bem. Até que um dia Saul começou a trilhar os seus próprios caminhos. Gente, deixa eu te ensinar uma coisa. A desobediência, ela é pior do que trabalho de feitiçaria. Está escrito, a gente vai ler daqui a pouco. A pessoa de Deus, quando ela quer vencer, ela tem que aprender que o caminho para vencer chama-se obedecer. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente age em cima da palavra dele, obedecendo o que ele manda, não tem como as coisas não dar certo. Tudo só dá errado quando não existe obediência. Então, só para você entender, o pastor, a questão de Saul. Aí ele começou a vencer, foi crescendo e falou: agora eu não preciso mais de ninguém, eu sou o rei de Israel, quem manda sou eu. Só que na realidade não é assim que as coisas funcionam. Eu aprendi que o princípio de tudo é humildade. Quando a gente tem humildade, a gente é humilde, a gente teme a Deus, tem temor a Deus, Deus ele trabalha, ele age através da gente. Quando não existe humildade, quando não existe o temor a Deus, Deus não pode fazer nada por mim nem por você. Então o que acontece? As pessoas estão hoje agindo como Saul. Naquela época, só para você entender, pessoal, Saul ele era um rei famoso. Ele estava famoso em toda Israel, sabia? Todo mundo dizia Saul, Saul, gritava Saul, porque ele era o cara que estava vencendo. Ele tinha um caminho, ele poderia continuar a vida dele e ser conhecido como um rei bom, mas o que aconteceu com ele? Ele saiu dos caminhos de Deus. Olha o conselho que o pastor vai dar para você. As coisas podem estar boas para você ou podem estar ruim. Sair dos caminhos de Deus não vai melhorar e nem vai te ajudar em nada. Quando uma pessoa ela se afasta de Deus, em vez de melhorar as coisas para ela, só piora. Quando uma pessoa ela passa a desobedecer a Deus, ela traz maldição para a vida dela. Agora, onde foi que ele atraiu maldição? Quando Deus falou, deu uma chance para ele, falou: o Samuel, fala para Saul que é para ele ir lá, lutar contra os amalequitas, destruir os amalequitas, acabar com os amalequitas. E o que ele fez? Não poupar nada, nem criança, nem adulto, criança de peito. É para ele matar os bois, as ovelhas, matar tudo. O que Saul fez? Saul foi lá, Deus estava mandando matar tudo. Por quê? Porque ali era um lugar onde o povo, os amalequitas, vivia amaldiçoado. Então tudo que saía dali de dentro estava amaldiçoado. É a mesma coisa que eu falei pela manhã. Gente, não existe uma pessoa dentro da igreja, não existe isso, tá, pessoal? Está errado. Uma pessoa dentro da igreja, ela passa de um lugar, vê lá uma cadeira velha, fala: pô, dá para aproveitar. Se alguém jogou ali, porque não presta, ela vai pegar uma coisa amaldiçoada e levar para dentro da onde? Da sua casa. Ela vê um colchão, fala: pô, aquele colchão é lindo. Aí alguém fala: mas o colchão não está furado ali, está rasgado do lado. Ela fala assim: mas dá para aproveitar, é só fazer um remendo e colocar. Só que ela não entende que ela está pegando uma coisa que ela não sabe quem deitou e está levando para dentro da casa dela. Vai começar a gerar dentro de casa coisas que ela não vai entender.
ela vai começar a ver filho ficar doente, ela vai começar a ver pessoas passando mal, ela vai começar a ver as coisas dando errado, ela vai dizer, por que está dando errado? Mas ela foi lá e pegou uma maldição e trouxe. Os cananeus não tinham nada a ver com a guerra de Israel contra os amalequitas, mas eles estavam no meio dos amalequitas. Agora Deus fala assim, olha, o próprio Deus mandou que Saul tirasse ele, tira lá, os cananeus saem fora, a guerra não é com eles, escuta, a guerra não é com eles. Às vezes a gente anda no meio de pessoas que só traz maldição para a nossa vida. Às vezes a gente anda no meio de pessoas que ela não traz bênção, não gera bênção. Existe amigos que não é amigo, é Agag. Agag foi o rei que fez Saul se corromper. Agag foi o rei que fez Saul desobedecer a Deus. E tem muitas pessoas que hoje elas estão vivendo assim em desobediência com Deus, porque elas agem que nem Saul. Ela se alinha, ela faz aliança com pessoas que não agradam a Deus. Aprenda uma coisa, gente, nem todo mundo pensa como eu, nem como você. Se você tem um pensamento de prosperar, de crescer, de vencer, um pensamento de ser alguém na vida, enquanto você está na terra, é justo você trabalhar, é justo você lutar para ter o que você quer. Mas se você estiver fazendo tudo isso, lutando, batalhando, e se alinhando com pessoas que não vivem a mesma fé, ela vai derrubar você. Se não vive a mesma fé que você está vivendo, ela não pode ficar do seu lado. Se não fala a mesma língua que você, não pode viver do seu lado. Você não pode andar com quem não está vivendo o mesmo espírito. Olha para mim. Se eu hoje sou pastor, estou aqui, imagina eu começar a andar com uma pessoa que não vive a mesma fé. Daqui a pouquinho eu vou estar caminhando do mesmo jeito dela. A desobediência a Deus é algo, pessoal, tão ruim que só para você entender. Quando nós desobedecemos a Deus, a maldição ela vem para a nossa vida. Quando a gente desobedece a Deus, a gente pega o que não presta lá, os amalequitas, e trazemos para a gente. Agora observe uma coisa para você entender. Leia comigo. Não precisa ter pressa, vamos ler devagarzinho para você entender isso aqui. Preste muita atenção. Diz assim. O título da mensagem é assim: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Amém? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se-á oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e o quê? E jumentos. Para um pouquinho para você entender. Você percebe que a ordem de Deus é para que mate tudo. Agora, por que Deus mandou? Por que Deus mandou Saul destruir os amalequitas? Às vezes você não entende isso. Se você for lá no livro de Êxodo, você vai entender que o povo, esses amalequitas, é o mesmo amalequitas que perseguiu o povo de Israel quando ele saiu do Egito. E Josué, a Bíblia fala, que foi lutar, pelejar contra esses inimigos, e foi um momento que Moisés, ele mantinha as mãos erguidas, né? E quando a mão dele estava erguida, então o soldado de Israel vencia. Mas quando ele baixava as mãos, o soldado perdia. Por quê? Esses amalequitas, eles têm histórico de ser inimigo do povo de Deus. Então, pensa junto comigo. Se os amalequitas eram inimigo do povo de Deus,
Deus mandou destruir totalmente tudo, para não sobrar o quê? Nada. Qual seria a atitude de Saul? Chegar lá e fazer o que Deus mandou, mata tudo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você já pensou, você que está aqui agora, eu não sei se você já passou por uma rejeição. Você sabe que a coisa pior que existe é quando nós somos rejeitados. Quando a gente somos rejeitados, escuta, por qualquer pessoa, gente, a gente sente uma dor, sabia? Olha, eu não gosto de ser rejeitado. A rejeição é a pior coisa que existe. Agora, se eu ser rejeitado pelo homem dói, imagina sendo rejeitado por quem? Por Deus. Saul foi rejeitado por Deus por causa disso aqui, porque a ordem foi dada para ele e ele não fez o que Deus mandou. Ele preferiu desobedecer a Deus e fazer o que ele achava que era correto, que era certo. E hoje tem muitas pessoas sofrendo com depressão, tem muita gente que não se fortalece, ela está fraca, ela não consegue vencer, não ora mais, porque ela tem feito assim, ela tem desobedecido aquilo que Deus manda ela fazer, ela não tem feito como Deus ele ordena, ela escolheu fazer a vontade dela. E quando a gente faz o que a gente quer, a gente estamos fazendo o que Saul fez. Saul não fez o que Deus quis, ele fez o que ele queria. Leia no versículo 4 que você vai entender melhor. Diz assim: Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos cananeus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os cananeus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar ao sul, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Versículo 9: E Saul e o seu povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa viu desprezável e destruiu. Tudo que ele viu que era desprezável e destruiu. Olha aqui para mim, para você entender. Sabe que as pessoas sofrem por causa do olho? Tem muita gente hoje sofrendo porque ela tem olho grande. O que é olho grande? É aquela pessoa que tudo que ela vê, ela quer para ela. Gente, show. Tudo que ela vê, ela quer para ela. Pega o seu óculos. Tudo que ela vê, ela quer para ela. Aí ela vê uma pessoa com um óculos na mão assim, o dele aqui. Tipo, não vai servir para ela. Mas ela acha que aquilo ali pode ser de quem? De quem, gente? Às vezes ela tem um óculos em casa que é muito melhor do que esse. Mas só que ela gostou desse aqui, olha que coisa. Que coisa interessante. O dela é melhor, mas ela gostou desse. Aí ela fala assim: que óculos bacana. Você comprou da onde? Tal lugar. Poxa, me ensinou o endereço. Eu quero ter um desse. Então escuta, os amalequitas, eles tinham muita riqueza, porque eles invadiam os territórios inimigos e pegavam boi, pegavam ovelha, pegavam tudo, trazer com eles. Quando o povo de Israel, os soldados, olhou e viu que os animais que eles tinham eram numerosos, era gordo, bonito, bem tratado, então eles criaram o olho. Pouparam o rei, mas mataram os que eram desprezíveis aos olhos dele. Quer dizer, o rei, eles pouparam a vida, porque o rei ofereceu riqueza. Então vamos entender isso aqui, pessoal. Agag foi a figura de um homem que fez Saul se desviar dos caminhos de quem? De
Deus, por favor, não perca o foco disso aqui. Agabe foi o homem que o diabo usou para tirar Saul da onde? Do seu trono. Gente, escuta isso. Saul perdeu a bênção por causa do trono. Davi, ele só tinha a presença de Deus e ele teve o trono. Agora, vamos entender a questão do que eu estou querendo passar para você. Às vezes tem pessoas que ela se alinha, ela se vincula a outras pessoas só por causa de alguma coisa. Existem amizades que não podem ser sua. Tem amigos que não podem ser seus amigos. Tem pessoas que ela não pode fazer parte da sua vida. Tem pessoas que não podem fazer parte da minha vida. Tem pessoas que quando ela entra na vida de outro, entra para destruir. Escuta isso. Existem pessoas que quando entram na vida de outro, é para acabar com o outro. Às vezes, a moça está ali, entra um cara na vida dela, é para destruir. Mas ela acha que não. A desobediência, ela gera consequências de maldição. A desobediência, ela gera consequências de maldição. Ela traz maldição para a nossa vida. Então, a pessoa, eles despertaram o olho grande. Pô, mas aquele boi, olha como é gordo. Aquela ovelha é gorda. Olha isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos agir assim. Tem muita gente vivendo que nem Saul. Tem muita gente vivendo que nem alguns soldados de Saul. Tem muitas pessoas fazendo que nem os cananeus. Estão no meio dos amalequitas, no meio de quem não deve estar. Você precisa entender uma coisa. Gente, hoje ser crente é a coisa mais fácil que existe. Agora, ser de Deus é a coisa mais difícil. Porque você tem que viver coisas que você não quer viver. Você tem que viver coisas que não é para você viver. Você tem que passar porque você não pode passar. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que se desprender da sua. Então está aqui. Esse óculos, poxa, você me emprestaria ele para mim? Poxa, obrigado, viu? Obrigado. Aí botei o óculos. Vai servir para mim? Eu uso um grau. Ele usa. Pô, gente, só para você entender. Entenda essa questão. Eu estou querendo algo dele que não serve em quem? Em mim. Às vezes a gente fala assim, pô, mas aquilo ali pode ser meu aquela camisa, mas tu veste quanto? Eu visto G. Você está entendendo? Então não tem como eu querer uma camisa M dele, você está vestindo o quê? Você está vestindo G. Então, preste atenção. Obrigado, meu filho. Pode sentar. O que acontece? É a questão de ser olho. A pessoa é pelo olho. A pessoa cria o olho. Aí vem uma coisa. Tinha uma senhora, aqui em Paraíba, que tudo que ela via, ela pegava, ela está aí, andando na rua. Eu passei por ela ontem. Tudo que ela vê, ela pega e leva para casa. Ela sai pegando copo descartável, ela sai pegando garrafa descartável, ela sai pegando lata, ela sai pegando tudo. É para vender. Quem quer fazer isso tem que ter um lugar separado fora da casa. Na sua casa, você não tem que ficar pegando nada e levando para lá. Pare de agir dessa forma. A sua casa é um lugar de você habitar, morar, viver com sua família e ser feliz. Aí passou ali, viu que nem, me perdoe, tá, gente? Me perdoa mesmo, mas tem que falar. Viu uma cadeira velha. Poxa, se botar um estofado, o diabo bota logo assim na cabeça. Você conhece fulano que faz um estofado bonito. Você conhece fulano que trabalha com isso. Então pega e leva. Manda fulano fazer isso para você. Fulano vai botar um estofado novo, mas a essência continua a mesma. Do produto que você pegou, que não é seu, que você pegou no lixo e levou para dentro de casa. Agora eu te pergunto, é a atitude de quem ama a família? Quem ama a família não pega nada que é na rua, que está jogado no lixo e leva para dentro de casa. Um senhorzinho de 60 e poucos anos lá na minha terra, sabe o que ele fazia? Ó, olha aqui, pastor, ele saía com um saquinho nas costas, de madrugada, sabe onde é que ele ia? Ele ia para os terreiros, para as encruzilhadas. Sabe o que ele fazia lá? Ele pegava as galinhas, ele pulava para uma ponte.
Ele fez uma casa embaixo de uma ponte, ficava ali. Ele pegava as galinhas, bebida e levava para ele. Ele tirava da matura e levava para ele. E sabe o que ele fazia? Comia. Escuta para mim. Infelizmente, ele estava fazendo o quê? Ele estava pegando a maldição e colocando na vida de quem? Na vida dele. Você está entendendo, pastor? Na vida dele. Então, gente, pensa comigo. Vamos pensar direitinho. Às vezes tem coisas que você tem dentro da sua casa que já era para você ter tirado, e você fica assim: eu vou dar um jeitinho, eu vou arrumar isso, vai ficar legal, eu vou dar um jeitinho. Então, para de dar jeitinho, vai pelo caminho da obediência. Quebrou, joga fora e compra um novo. Deus não te deu emprego, você não trabalha, deixa de ser casquinha, deixa de ter mão fechada para você mesmo. Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir a verdade. Às vezes você fala assim: pastor, mas aquilo ali eu posso aproveitar ou eu tenho que jogar fora? Só para você entender. Tinha um monte de coisa aqui na igreja que não prestava para mim. Só que era coisa que eu via que era nova, eu sabia a procedência, era de quem? Daqui da igreja. Eu falei: isso aqui eu posso abençoar alguém porque é da igreja, eu sei a procedência. Mas imagina eu pegar algo que eu não sei a procedência. Eu pego, ó, uma cama onde alguém morreu nela e te dou. Você não ora, não busca dentro dessa cama. O que vai acontecer? Você vai trazer maldição para a tua vida. Você vai ter pesadelo, você não vai dormir bem. Posso te mandar real? Obediência a Deus. Levanta as duas mãos e diga assim comigo: meu Deus, diga: eu não quero viver em desobediência. Ó, não vive em desobediência, porque a desobediência ela pesa, cedo ou mais tarde. No versículo de número quanto que eu parei? 10? É 10? Alguém que estava acompanhando é 10? Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me, olha só, de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e este levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Gente, isso aqui também é uma coisa que dói, a mentira. O que ele falou para Samuel? Olha, eu executei a palavra do Senhor, eu fiz o que o Senhor me mandou. Às vezes a gente vê que tem pessoas que é assim. Ela fala que fez o que Deus mandou, ela fala que obedeceu a voz de Deus, mas não fez. Escuta bem, ele sabia que Deus ia cobrar dele. Ô gente, rejeição é a pior coisa que existe. Deus rejeitar um homem ou uma mulher, ou qualquer ser humano, é a pior coisa que existe. Se você vê que tem uma pessoa que hoje ela está completamente destruída, não consegue nem se levantar, você pode ter certeza que Deus a rejeitou. Porque tem pessoas que ela faz tanto mal para o outro, e tudo que ela vai fazendo vai acumulando, e Deus vai juntando. Quando chega um dia, essa pessoa ela começa a pagar. Ela começa a pagar. E sabe qual é o pior de tudo? É que você vê que tem pessoas que ela não consegue vencer. Aqui na nossa cidade tem histórico de pessoas que eu conheci, que frequentou comigo, que eu ajudei, que hoje estão na rua, pirou a cabeça, pirou, hoje está pirado. Eu conheço pessoas que hoje estão o quê? Fala aí, está o quê? Pirada. Mas porque o quê? Porque brincou com Deus. Que brincou com quem? Com Deus. Gente, vou te falar, vou te mandar real mesmo. E posso ter todos os defeitos como homem, mas como servo de Deus eu procuro fazer sempre aquilo que eu estou vendo que é o que Deus quer. Às vezes eu contrario muita gente,
Às vezes eu atraio pessoas contra mim, porque às vezes a pessoa quer que eu faça de um jeito. Ô pastor, por que o senhor não faz desse jeito? Eu falo, não, vou fazer do jeito certo. Pastor, mas isso aqui tem que ser. Não, eu tenho que fazer do jeito que Deus manda. Eu não posso misturar amizade com a obra de Deus. Eu não posso andar de mão dada com a Gabi. Vem aqui, meu filho, mais uma vez. Tem pessoas assim, ó. Tem pessoas que estão assim, ó, de mão dada com quem? Com a Gabi. Tem pessoas andando de mão dada com a Gabi. Tem pessoas andando de mão dada. Aonde ela vai, a Gabi está com quem? Está com quem, gente? Com ela. Olha para mim. Tem pessoas que ela não sabe viver sozinha. Tem gente que ela não consegue viver um minuto só. Ela só está bem se ela tiver alguém do lado dela. Ela vai ali, aquela amizade que só fala pornografia, aquela amizade que só fala coisa ruim, aquela amizade que só fala mal dos outros, mas está do lado dela ali, 24 horas, sabe? Aonde ela vai, aquela amizade está ali. Então é o agague do lado da pessoa. E se a pessoa quer vencer, primeira coisa, ela tem que abrir mão desse agague. Ela tem que abrir mão desse amalentino, desse miserável. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Levante a mão e diga assim: eu tenho que abrir mão desse agague. Fala aí, eu tenho que abrir mão desse agague. Amém, gente? Não é do gago, não, é do agague. Amém? Tem que abrir o quê? Mão. Quer abrir mão? É largar. Glória a Deus, é largar. Às vezes você tem tudo para vencer, mas sabe qual é o seu problema? Você não consegue viver sozinho. Tem tudo para vencer, mas sabe qual é o seu problema? Você não consegue andar só. Pode sentar, meu filho, sozinho. Você só consegue andar se for com alguém. Você só consegue fazer se for com alguém. Para ir ali tem que ser com quem? Com alguém. Aprenda a andar só e viver só, você não vai ter problema. Diga graças a Deus. Então aqui no versículo de número 14. É 14, né? Diz assim: então disse Samuel: que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de bois, que osso? Respondeu Saul de Ameleque: os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrifício ao Senhor teu Deus. O resto, olha que coisa, porém destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espere-te, declarei o que o Senhor me disse. Esta noite respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungi o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até o que? Exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido ao Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas o destruiu totalmente. Mas o povo, olha que coisa, gente, tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o que, pessoal? Sacrificar.
E o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria oculta, a idolatria do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não reines o quê? Para que não reine mais, não seja mais rei. Olha aqui para mim, para você entender isso aqui. Você entendeu que Saul, ele causou uma rebelião? Olha aqui, pastor, levanta a cabeça aqui. Você viu que Saul, ele causou uma rebelião? Sabe o que é rebelião, pessoal? Sabe o que é rebelião? Rebelião é uma coisa que a gente causa dentro de uma igreja para tentar destruir a obra de Deus. Uma rebelião também ela pode ser formalizada dentro de um centro de trabalho, um local de trabalho, em qualquer lugar. Só que quando essa rebelião aqui Deus viu como rebelião, porque ele não pecou sozinho, mas ele levou outras pessoas também ao quê? A pecar. E o que ele falou? O povo escolheu melhor. Mas não era o povo que era o rei era ele. Então ele não tinha que ouvir o povo, ele tinha que ouvir a quem? A Deus. Às vezes a pessoa, ela não ouve a Deus, mas ela ouve aos outros. E o que os outros falam, ela faz porque ela acha que é legal. Ela mente porque alguém mentiu ou disse para ela: olha, você está mentindo para se proteger, você está mentindo para fazer um bem para você, você não está mentindo para o mal, você não está mentindo para prejudicar ninguém, está mentindo para poder se resguardar. Aí a pessoa vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, que nem Saul fez. Saul falou: eu fiz a vontade de Deus, mas ele não fez. Eu ouvi a voz de Deus, mas ele não ouviu. Então quando a gente começa a entrar nessa questão de mentiras, nós estamos carregando para a gente a mesma maldição que Saul carregou. Estamos trazendo para a nossa vida o mesmo espírito de Saul. Qual é o espírito de Saul? Mentir para o profeta, mentir para o homem de Deus e querer mentir para Deus. Gente, de manhã eu estava falando sobre isso. Às vezes, por que tem muita gente também que ela não consegue ser abençoada na igreja? Vocês vão concordar comigo. Por exemplo, eu sou um pastor muito tranquilo, eu sou brincalhão, sou amigo, sou aquele cara que eu sou do povo, eu me envolvo com todo mundo. Só que às vezes isso não é muito bom, porque às vezes a pessoa, ela passa a ter dificuldade para poder me ver como de Deus. Olha para mim e fala assim: mas eu falo assim, olha, vamos fazer isso. A pessoa: eu não vou. Vamos fazer aquilo? Eu não vou. Porque ela já não me vê mais como um homem de Deus. E por que ela não me vê mais como um homem de Deus? Porque na realidade, quando uma pessoa ela age como Saul, o profeta, para ela, ela não consegue ter temor. Só para você entender, a pessoa olha para o pastor e fala assim: mas o pastor é um homem como eu. A mulher fala: é um ser humano como eu. Por que eu tenho que obedecer o pastor? Você sabia quem é o pastor? Vou revelar hoje para você. O pastor é um anjo, sabia? Você sabia que ele é um anjo? E vou te falar mais, só para você entender. A Bíblia diz que profeta não tem honra na sua terra. Se Deus me deixasse na minha terra, lá tem muitos lugares onde eu passei, preguei, onde eu andei, cidades que eu viajei, que eu preguei a palavra de Deus, eu tinha honra. Mas se eu ficasse no bairro que eu morava, de repente eu teria honra, mas não teria tantas honras. Por causa do meu testemunho eu poderia ganhar almas, mas ia ser aquela coisa meio duvidosa. Mas quando o profeta é tirado da sua terra e trazido para um lugar distante, o que acontece? As pessoas reconhecem ele mais como profeta. Então o que Deus ele me fez? Ele me tirou de uma terra e me trouxe para Paraíba do Sul, para o Rio de Janeiro. Passei em outros lugares, mas foi aqui que Deus escolheu para que eu levasse a palavra de Deus. Então o que eu represento hoje para Deus? O que está em Apocalipse. Apocalipse fala assim: ao anjo da igreja. Porque tudo que Deus quer revelar, Ele revela ao anjo da igreja. Tudo que Ele quer falar é com o anjo da onde? Fala aí, da igreja. Então o pastor, ele é o anjo da igreja. Então quando a pessoa obedece o pastor, ela está obedecendo a quem? A quem, gente? É difícil? É. Porque você vê muitos pastores hoje que não merecem ser respeitados.
Você me perdoa falar, ser franco, a gente está gravando aqui, mas é verdade. Tem muitos que não merecem ser respeitados. Então, tem pessoas que ela tem uma dificuldade para dizer assim: esse pastor é homem de Deus, esse pastor, ele é assim. Há uma dificuldade, mas quando a pessoa, ela luta para quebrar essa dificuldade, ela fala: não, eu vou olhar como homem de Deus mesmo. Pô, o pastor pediu para mim tal dia orar, eu vou vir orar. Pediu para mim fazer isso, eu vou fazer. Então ela começa a ver Deus trabalhar, porque é como se ela absorvesse a voz de Deus para dentro dela e falasse: é Deus que está falando, então eu vou falar e vou fazer como Deus está mandando. Então, quando a gente obedece ao pastor, que é o anjo, estamos obedecendo a Deus. E só para você ver que o pastor representa um anjo. Eu estava orando com uma senhora um determinado tempo, e ela estava sem poder caminhar, sem poder andar. Quando eu fui orar ela, olha o que aconteceu. Uma criança dentro da casa falou assim: como é o nome do senhor? Eu falei: pastor Ivan. E aquele outro que estava do teu lado, como é o nome dele? Eu perguntei: mas qual o outro que estava do meu lado? Ela, um que estava todo de branco do teu lado. Olha só que coisa. Qual é o nome daquele de branco que estava do teu lado? Aí eu falei: o Senhor dos Exércitos. É Deus? Eu falei: é. Escuta, por mais que você não acredite, quando o pastor, ele é uma autoridade que ele luta pelas almas, Deus ele coloca 2 anjos do lado desse pastor. Esse pastor, ele tem uma autoridade dada por Deus. Amém, pessoal? Ele tem uma autoridade dada por Deus. E a autoridade que Deus dá é a autoridade. Hoje de manhã a menina estava aqui no culto bem, que a boca menina ficou toda empolada. A mãe me chamou: pastor, está ali atrás, está empolada. Olha ali. Eu fui lá, botei a mão, orei, subiu tudo na mesma hora. Voltou, o corpo dela ficou normal. Pastor, mas e aí? Estou te falando, pastor é visto como um anjo. Tem muitas pessoas que ela perde a bênção porque ela não tem isso na cabeça dela. Está passando por um problema? Conversa com o pastor. Está passando por uma luta? Está com dúvida? Chama o pastor, senta e conversa. Esquece que ele é um amigo, esquece que ele é brincalhão. Veja, naquele momento ele é um anjo de Deus, que Deus colocou na minha vida. Então vou conversar com ele: pastor, e aí? Estou passando por um problema, estou assim. Ele vai dizer: vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, que vai dar certo. E o caminho que o pastor ensinar vai dar certo, porque o pastor, biblicamente, ele é conhecido como anjo. Você vê que o Apocalipse, ele dá aos pastores esse respaldo, viu? Se você nunca viu isso, pode ler que você vai ver. O Apocalipse em tudo fala ao anjo da igreja, porque antes da bênção chegar até você, vai chegar primeiro em mim. Eu sou um canal aonde a bênção vai descer e vai chegar até a sua vida. Por isso que você deve obedecer a Deus. Quando o pastor fala: pô, vamos fazer isso aqui, vamos orar aqui, vamos fazer daquele jeito, vamos fazer desse jeito. Poxa, eu vou sim. Pô, o pastor falou que eu vou fazer, vamos fazer. Olha, gente, eu passei numa cidade chamada Ubaíra. Pesquisa na internet, sabe quanto era? Hoje eu não sei mais. O salário de uma pessoa aposentada lá, na época, era R$500. R$500. Uma pessoa aposentada ganhava R$500. Sabe qual é o tamanho do hospital de lá? O tamanho dessa igreja. O tamanho dessa igreja. Ó, fecha aí, cara. Ó, sabe o que acontece? Olha aqui, pastor. Esquece de lá, depois você vê na internet quem ganhou, quem perdeu. Agora você tem que ganhar aqui, para você não perder sua bênção. Olha aqui para mim. Então, essa cidade era uma cidade pobrezinha. Eu fui para lá, e quando eu cheguei tinha um rapaz chamado Seu Tio. Ele estava quase na beira da morte. Eu fiz uma oração e ele voltou. Ele olhou para mim e falou assim: olha o que ele disse: o Senhor é um anjo que Deus colocou na minha vida. 3 horas da manhã, eu subia um lugar para orar, um monte, era cheio de cobra cascavel. Sabe o que ele fazia? Eu vou subir do Senhor. O velhinho mesmo, pegava um facão, eu ia na frente e ele atrás, com um facão. Escuta, a cidade não tinha nada,
Ele tinha uma plantação muito grande de legumes, de frutas. Ele tinha um lugar bacana que ele plantava tudo. O que acontecia? Todo final de semana ia eu e a pastora lá para a casa dele, comer na casa dele. Porque a situação era brava. Lá a gente tinha tudo. Ele preparava a mesa e falava assim, olha o que ele falava, aqui é para o meu anjo. A gente sabe que não é legal, porque pessoas que idolatram. Mas a gente via que ele falava de uma forma gratificante. Ele é grato pelo que Deus fez na vida dele. Então o pastor, ele é visto como um anjo. Samuel era um anjo. Samuel era um anjo. Mas o que aconteceu? Infelizmente Saul desobedeceu Samuel. E Deus falou assim: eu rejeitei Samuel a Saul. Saul está rejeitado. Só porque ele desobedeceu a quem? A Samuel. Então, quando uma pessoa é de Deus, ela não desobedece. Gente, no dia 12 agora, vai ter a nossa reunião. Se eu fosse vocês que trabalham, chegava lá, conversava com um amigo, com um encarregado, com quem for, lá para o dia 12, eu posso sair mais cedo, posso sair às 18 horas, posso fazer isso. Vai ser um culto. Eu tenho certeza que vai faltar sempre as pessoas. Deus vai trazer muita gente. Se eu fosse você, eu voltava. Essa reunião vai ter uma apresentação das crianças. Vai ter tudo que as crianças têm direito. Ali na salinha nossa ali, escritório ali, já tem doce, refrigerante, vai ter pula-pula, vai ter tudo para as crianças. Vai ter gente vestida de bonequinho. Eu vou me vestir de bonequinho para as crianças. Imagina você, vou me vestir de fofão. Não, vou botar o Rafael. Aí você dá risada, né? Imagina o Rafael vestido de fofão. Vai ser fofão, mano. Graças a Deus, fique de pé no seu lugar. Então você não pode faltar dia 12. E olha, quem quiser ajudar, gente, com doces, milhos, saquinho, salsichas, nós estamos precisando, salsichas para fazer cachorro quentes. Amém, pessoal? Então traga suas crianças. Vai ser uma bênção. Amém? Pastor, criança, quantos anos? Das idades de 10, 12, de 15, de 20, de 30, até de 50, até 100 é criança também ainda. Eu sou criança. Amém? Quem é criança aqui? Eu também. Só somos uma criança mais grande, né? Cresceu rápido. Mas nós somos crianças. Somos anos. Então vai ser uma reunião de poder, né? Bacana. Ó, vai ser uma reunião. Você vai ver o agir de Deus, de cura, libertação. E ainda vai ter a parte que eu vou orar pelas crianças, vou consagrar as crianças. Amém, gente? Vai ser muito lindo. Então vai ser dia 12, 18 horas. Vai ser um sábado, 18 horas. E na oportunidade, eu vou entregar isso aqui. Eu vou entregar a botija. Uma botijinha dessa aqui, com azeite. Uma botijinha com esse azeite. Sabe por que eu comprei esse azeite aqui? Porque esse aqui é o verdadeiro. A gente fala, pastor, posso trazer um azeite para a igreja? Sabe o que eu prefiro? Porque a pessoa me tem me deu dinheiro que eu compro. Porque eu estou trouxendo um azeite, gosto, cheiro de óleo danado. Eu ungi uma senhora, a mulher saiu daqui com cheiro de óleo, parecendo que ela estava sendo temperada. Eu falei, cara, meu Deus do céu. Se vai ungir a pessoa, fica um mau cheiro. A pessoa fez o cabelo, está com o cabelo bacaninho. É ou não é? Sim ou não? A mulher faz o cabelo dela para vir toda arrumadinha. Chega aqui, o cara prega azeite, óleo de comida mesmo, joga na cabeça, te consagrando, te abençoando. Só falta fazer o quê? O cominho, corante, páprica e o que mais? E jogando. Está amarrado. E esse aqui não, puro, R$54. Amém, pessoal? Aí eu pedi doação, algumas pessoas vão trazer, mas eu falei, eu quero desse. Tem que ser desse. Tem que ser o melhor para você. Amém? E no dia 13 é a consagração do dizimista. Aqui é aquele envelope para você ajudar com oferta, no valor de R$100. E esse aqui é o dízimo. O que está escrito? Primeiro Deus, dízimo. Olha que coisa forte o que fala aqui. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão
fartamente os teus celeiros. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Pastor, eu sou dizimista, quero dizimar na obra de Deus, quero crescer, vem aqui que eu vou dar para você o envelope do dízimo. Outra coisa, como é que se devolve o dízimo? Como é que se devolve? Deixa eu perguntar aqui a uma pessoa, vou perguntar a você. Como se devolve o dízimo? Você ganhou o seu salário aqui agora, te paguei aqui agora, te dei R$2.000. Como é que você faz? É o seu pagamento. Mas como é que você faz? Mas como é que você faz? Está errado. Está errado. Tá. Primeiro ela tem que fazer o quê? Pagar o Bramil, pagar o pão, pagar os vizinhos, pagar todo mundo. É assim? Não, ela está certa. Amém, pessoal? Primeiro, antes de ir na farmácia, tem gente que tem. Quem tem conta na farmácia aqui? Levanta a mão. Tem gente que tem conta na farmácia, fica uma preocupação. Esquece a farmácia. Primeiro é quem? Deus. Pegou, separou os 10%, entra no quarto, fecha a porta. É por isso que às vezes a pessoa dá dízimo não tem resultado. Pega o envelope do dízimo junto da oferta, apresenta e fala: meu pai está aqui, meu dízimo e minha oferta, eu separei para honrar a tua obra. Então eu te peço que no nome de Jesus o Senhor me prospere para que eu possa dar mais. Meu Deus, repreenda o devorador. Olha, aí Deus vai repreender. Amém, pessoal? Então ela está coberta de razão. Primeiro é Deus, depois as outras coisas. Pastor, eu quero me tornar dizimista. Vem aqui, eu vou dar para você nas suas mãos os 2 envelopes. E se eu sou de Deus, você vai ver Deus agir na tua vida. Vem aqui na frente. Quem não tem envelope do dízimo precisa, que eu vou dar para você. Amém? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu falei sobre a desobediência. A desobediência, a rebelião, a rebeldia não provém de ti. Senhor, em nome de Jesus, protege a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Protege o nosso lar. Abençoe a nossa cidade. Abençoe tudo que iremos fazer hoje. Olhe comigo, diga assim: meu Deus, eu quero obedecer a tua palavra. Então vamos adorar a Jesus. Vamos adorar a Deus.
eu sairei daqui e não deixarei que nenhum Agag se aproxime da minha vida. Amém? Olha para mim, o rei Agag não pode se aproximar de você. Não deixe ele se aproximar de você. Amém? Vamos cantar a música do Barquinho, cara. Ele vai cantar o Barquinho, que ele não conhece muito assim.